Fala pessoal, estamos de volta. Canal Aposta Tripla no ar, nesse sabadão, 18 de fevereiro. Então estamos aí para mais um dia de análise e palpites. Tem a nossa tripla também, hoje grade cheia, né? Como de praxe aí final de semana, então 10 jogos. Tá aí meu amigo Thiago Donelis, como é que estamos aí, Donelis? Tudo tranquilo, já agradecer a todo mundo que tá deixando aquela força, sempre deixando o like. Então já vou dar aquela reforçada antes de a gente começar aí as análises. O pessoal deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E vamos embora para os jogos. Vamos começar aqui com o joguinho do Aston Villa e Arsenal pela Premier League, né? O jogo do vice-líder Arsenal, né? Conseguiu perder a liderança. Vinha liderando aí a Premier League desde o início do campeonato, né? E acabou tendo uma sequência de maus resultados e ainda no último perdeu para o City, que era justamente o vice-líder, e acabou perdendo essa primeira colocação. A gente vê aqui o histórico de confrontos: 4 vitórias para o Arsenal, 3 vitórias para o Aston Villa, e aqui a race das duas equipes, né? Daí, como eu estava falando ali, né? O Arsenal acabou perdendo duas partidas aqui, empatando uma na Premier, e acabou perdendo essa primeira colocação para o City. Mas tá ali na briga, né? Então tá a mesma quantidade de pontos, tudo ali, né? Então ainda dá para brigar, não dá para baixar a cabeça, né? O City ainda vai ter a Champions League para dividir aí as atenções, né? E o Arsenal aí, foco total na Premier League. Então, cara, não pode mais vacilar, né? Já estourou a cota de vacilos. Então tem que pontuar, tem que vencer. E vai pegar a equipe do Aston Villa, que é uma equipe bem oscilante, né? Uma equipe fraca, na verdade. Não faz uma campanha muito boa, né? Nas últimas 10 aí perdeu 5. Até conseguiu vencer 4 aí, um empatezinho. Mas nada que chame muita atenção. É uma equipe bem abaixo mesmo. A gente vê aí a tabela de classificação, né? Como eu falei, mesma quantidade de pontos. Questão aqui que o City realmente faz muitos gols, né? Então tem um saldo melhor. E tá ali, né? Pô, o United já tá chegando, né? Tem a questão ainda que o Arsenal tem um joguinho a menos que o City, né? Mas é aquela coisa, né? Tem que vencer. Então, cara, para tentar e ficar na frente aí, porque a gente sabe que o City é muito forte, né? Então, qualquer vacilo aí, a gente sabe que o City vai passar por cima mesmo. Tive aí com o Aston Villa aqui meio de tabela. Cara, não tem grandes ambições aqui, né? Não pode chegar muito. Pode chegar a lugar nenhum também, tá bem longe do rebaixamento. Então é mais aí cumprir tabela aí, levar o campeonato, tentar se aproximar aqui de uma zona de Europa League, Conference League aqui, mas sinceramente acho que o Aston Villa não tem forças para brigar com as outras equipes que estão aqui na volta. Tive aqui a campanha do Aston Villa em casa, uma campanha bem oscilante, né? Ganha, perde, empata, ganha, perde, empata. Não, nada que chame muita atenção, né? Até, pô, ganha do United, daí vai lá, perde pro Leicester. Então, cara, não tem nada aqui, bem oscilante mesmo o Aston Villa. E já o Arsenal com uma campanha muito boa fora de casa, né? Tinha apenas aquela derrota pro United e um empatezinho que fora da curva com o Southampton. E daí acabou tendo essa derrota totalmente fora da curva pro Everton. E aqui que deu uma balada na equipe do Everton, né? Então, cara, tem que retomar essa sequência de vitórias que estava tendo. Então, vamos para mais dados desse confronto. A gente vê aqui que o Arsenal tem uma média de gols bem interessante, né? Acima de 3, o Aston Villa quase 3 também, né? O Arsenal com 2,14 de gols marcados, o Aston Villa 1,18 e mais de um gol e meio sofrido. E o Arsenal quase um gol sofrido por jogo. O 0,5 HT interessante, 77% e 73%. 1,5 bem interessante, né? 82% para as duas equipes. Já o 2,5 já não chama tanta atenção, assim como esse under 3,5 também não me pega muito, né? O que eu gostei mesmo nesse jogo aqui seria 1,5 aqui, né? Buscar 2 gols nesse jogo.
Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Como eu falei, né? Me chama atenção esse e-mail. Então, cara, se a gente tiver oportunidade aí de entrar nesse e-mail, vou sim me expor aqui, porque, cara, para mim essa linha vai bater com tranquilidade. E aqui no Match Odds, pessoal, eu vou sim tentar buscar esse back ao Arsenal, né? Então, até daria para tentar buscar um lay aqui, mas tá um pouquinho alto para mim, né? Essa odd aqui do Aston Villa. Então, eu já colocaria aqui já o meu dinheiro nesse back ao Arsenal aqui. Então, cara, acredito sim que possa dar esse padrão. Então, vou ficar de olho nesse jogo para tentar buscar esse backzinho no primeiro tempo. Minha entrada pré, pessoal. Eu fiz aqui um criar aposta, né? Com dupla chance para a equipe do Arsenal e mais de 1,5 gols. A gente viu que as duas equipes são bem over. Então, cara, eu acho que esse e-mail não vai ter nenhuma dificuldade de entrar. E ainda pegamos aqui um dupla chance aqui pro vice-líder. Então, cara, para mim, muito valor, né, nesse criar aposta aqui, modinha de 1,60. E o meu placar para esse jogo, 2-1 para o Arsenal. Tá, então 2-1 para o Arsenal se recuperando, né? Nos últimos jogos aí não... Acabou vacilando, né? E perdeu a liderança para o City, mas tem tudo aí para continuar vencendo aí e manter essa briga com o City até o final do campeonato. Vamos agora para a Bundesliga. Mönchengladbach e Barabo de Munique, o Bayern. Então a gente vê que no confronto nos últimos 3 anos aqui, né, o Mönchengladbach tem uma vantagem por cima do Bayern, né? Aqui são 5 vitórias do Mönchengladbach, 2 vitórias do Bayern e 2 empates. E aqui é a risca das duas equipes, né? Se a gente pegar aqui essa volta aqui do Mönchengladbach, teve 3 derrotas, uma vitória e um empate, né? Já o Bayern aqui começou vacilando, né? Teve 3 empates aqui de 1-1, mas emendou 4 vitórias aí, já voltou a ser o brabo de Munique, né? Então o Bayern é líder, mas não tão disparado, né? Apenas 1 ponto na frente do Union Berlim. Então o campeonato ainda está muito aberto. Vai ficar bom esse segundo turno da Bundesliga. Mönchengladbach em 10º, tá? Mönchengladbach em casa até que não faz uma campanha tão ruim, né? Aqui a gente vê que são 6 vitórias, 3 derrotas e apenas 1 empate. Então as derrotas também foi aqui para o Leverkusen, Frankfurt e mais, que derrota por 1 gol de diferença e no máximo 2, né? E o Bayern aqui fora de casa andou dando umas tropeçadas, né? Teve 3 empates, 1 derrota e 6 vitórias da equipe do Bayern. Vamos para mais dados aqui. Mönchengladbach marcou primeiro em 8, marcou em 8, concedeu em 9, concedeu 2 ou mais gols em 6, over 2,5 em 8, ambos marcos em 8. Já o Bayern marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, over 1,5 em 9, 0,5 HT em 9 também. Então, um jogo muito bom para ficar de olho em gols, né, pessoal? Aqui a gente tem uma média do Mönchengladbach 13,40 e do Bayern 3,85. Então, o Mönchengladbach faz 1,75, toma 1,65. O Bayern faz quase 3 e toma quase 1. O 0,5 HT muito bom de ambas as equipes, 80% do Mönchengladbach, 95% do Bayern. 1,5 75, Mönchengladbach 95 Bayern, o 2,5 70 e 55. Ambos marcam também bem interessante, 70 e 60%. Vamos para as odds. Temos um Bayern a 1,41, né? Então não é sempre que a gente vê um Bayern a essa odd. E não tem muito o que fazer, né? Para quem trabalha match odds aí, é tentar buscar um back, a equipe do Bayern, tá? Com uma odd boa, mas também o Mönchengladbach não é um time bobo, né? A gente vê que em casa faz uma boa campanha. Aqui também nos últimos 10 jogos marcou o primeiro em 8. Então quem estiver buscando um back Bayern, atenção, né? Mas do outro lado é o Bayern, né? Então dá para tentar trabalhar esse back, a equipe do Bayern aí, pô, uma odd muito boa se tratando de Bayern, né? Mas cuidado aí com a equipe do Mönchengladbach. Ficaria de olho em gols também, né? O 2,5 que a gente vê que 1,38, então o mercado sabe disso também. Ambos marcam, interessante também, 1,60. Vamos para a entrada pré, como de praxe aqui, que ele criar aposta, né, nos jogos do Bayern. Então pegamos aqui um gol do Bayern no primeiro tempo, dupla chance para a equipe do Bayern,
over 1,5 gols e under 15,5 cantos. Então aqui essa linha de cantos aqui nos últimos 10 jogos de cada equipe não bateu 16 cantos, né? Então uma linha aí, botei para dar um upzinho na odd. Não vejo o Bayern perdendo, né? Ainda estamos com dupla chance aqui. Só o Bayern meteu um no primeiro tempo e 2 no jogo, 1,60. Para mim tem muito valor e meu palpite, meu placar, vamos num 3-1 Bayern. Não adianta, né? É o brabo, né? Então vamos agora para o nosso próximo joguinho, né? Também da Bundesliga, Wolfsburg e Leipzig. Quem vai analisar é o Di, tá contigo, né? Vamos lá então, pessoal. Então, Wolves e Leipzig, né? A gente vê que o Wolves tem uma vitória nos últimos 3 anos, 4 vitórias do Leipzig, e aqui nós temos 5 empates. Então, um confronto, uma vantagem do Leipzig, né? Um pouco também com bastante empate. A gente vê que o Wolfsburg aqui voltou bem nos 2 primeiros jogos, né? Fez 2 goleadas, sim, 6-0 e 5-0. Depois emendou 3 derrotas seguidas aqui, mas para o Bayern e para o Union Berlin, que são 2 times que estão brabíssimos esse ano, né? Empatou com o Schalke essa última rodada, mas perdeu aqui para o Bremen também. Já o Leipzig aqui começou empatando com o Bayern, depois emendou 3 vitórias e um empate, uma derrota aqui, esse jogão aqui, né? Contra o União Berlim, tomou a virada dentro de casa. Então, o Leipzig, quinto colocado, Wolfsburg, sétimo. A gente tem aqui um Wolfsburg em casa, que perdeu para o Bayern nessa última rodada, né? Perdeu por 2 gols de diferença, perdeu para o Colônia aqui também com 2 gols de diferença. Vai estar num detalhe na nossa entrada. De restante aqui, conseguiu fazer bons enfrentamentos contra equipes também da parte da frente, né? O Freiburg e o Dortmund, conseguiu 2 vitórias. E aqui o Leipzig fora de casa começou mal, né? Começou muito mal, um empate, 3 derrotas, cimentou 2 empates aqui, depois conseguiu 3 vitórias aí, mas não vem fazendo uma campanha tão boa fora de casa, né? Vamos para mais dados. O Wolfsburg marcou em 9, marcou o primeiro em 8, over 0,5 HT em 9, over 2,5 em 8. Já o Leipzig marcou em 9, não perdeu em 9, concedeu em 8, over 2,5 em 8, ambos marcam em 8. Então, jogo muito bom para gols também, né? A gente tem aqui o Wolfsburg a 3,20, o Leipzig 3,30. Então, os dois times aí próximo, o Wolfsburg 1,90, o Leipzig 2, né? Feitos, e os dois 1,30 sofridos. Então, muito boa a média dos times. O 0,5 HT que é 80% e 90%, 1,5 85, 95, 2,5 60 70. Então, um jogo excelente para gols aqui, né, pessoal? Então, no match odds, no trade aqui, ficaria de fora no match odds, né? Então, descarto aí, que é um jogo duro. Leipzig não vem fazendo uma campanha tão boa fora de casa. E o Wolfsburg em casa também não faz uma campanha ruim. Então, eu levaria esse jogo para gols, tá? O 2,5 aqui tá 1,86. Me agrada bastante esse 2,5. Se tratando de Bundes, ambos marcam também 1,72. É o que eu levaria pro live. Já minha entrada pré, vou pegar aqui um 0,5 HT, 1,5 gols no jogo e aquele handicap europeu mais 3 do Wolfsburg. O Wolfsburg pode perder por até 2 gols de diferença. Um detalhe também que eu não comentei, o Leipzig joga a Champions League na próxima semana simplesmente contra o City. Então, se o Leipzig ganhar o jogo, eu ainda vejo que o Leipzig possa tirar o pé um pouco no segundo tempo para poupar alguns jogadores para a Champions, né? Então, o Wolfsburg pode perder esse jogo ainda por 2 gols de diferença, que é uma sentada da Green aí. E o meu palpite, meu placar vai ser 3-2 Wolfsburg. Perfeito. Tá aí a análise do Di. Então vamos agora para Premier League, né? Premier League, joguinho do Nottingham Forest contra o Manchester City. A gente viu aqui o histórico dos últimos 3 anos, só um joguinho, 6-0 para o City, sem forçar a musculatura ali. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que a race do Nottingham Forest não chamou atenção, né? 4 derrotas, 3 empates e 3 vitórias. E a race do City, que é uma race boa, né? Com 7 vitórias e 3 derrotas, né? Então, aqui uma derrota foi pela Copa da Liga Inglesa aqui, que o City jogou com time reserva
e acabou perdendo, né? Acabou sendo eliminado. Também tem esse detalhe, né? O City joga contra o Leipzig, ali, como já foi citado antes ali, na sequência. Então pode ser que poupe um ou outro ali, né? A gente sabe que o Guardiola ele gosta de dar uma poupadinha, né? Mas é meio louco, né? Às vezes ele poupa no jogo das Champions, às vezes ele. Cara, sei nem o que falar do Guardiola. Mas vamos lá. O City aqui tá na primeira colocação, né? Acabou de assumir a ponta. Como a gente falou antes, também tem um jogo a mais que o Arsenal. Mas, cara, com certeza é um dos objetivos do City é ganhar a Premier League. Então, cara, tem que pontuar, aproveitar que o Arsenal deu uma vacilada, tentar ir vencer aí. E se o Arsenal tropeçar, conseguir manter essa ponta, né? Então ele vai pegar uma equipe bem fraca, que é a equipe do Nottingham Forest, que está aí só brigando para se manter na primeira divisão, né? De momento está conseguindo. Então, cara, é a chance do City aí, mesmo jogando fora de casa, ele faz uma campanha boa, né? A gente vê aqui que fora de casa são 6 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. E aqui vai pegar a equipe do Nottingham Forest, que até deu uma melhorada em casa aí, mas faz uma campanha bem mediana para baixo aí, como mandante, né? Então, a gente vamos para mais dados dessa partida. A gente vê que o Nottingham Forest foi under 13,5 nas últimas 7, ambas marcam não nas últimas 4, o City marcou em 8, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2, né? Então, nas últimas 2 aí, vem passando o carro aí o City. A gente vê aqui que a média de gols do City, gols feitos, 2,57, né? Uma média altíssima de gols marcados e um gol sofrido por jogo. O Nottingham Forest não marca nenhum gol por jogo, né? 0,77, e tem uma média de quase 2 gols sofridos. Então dá uma média de 2,45 e a do City 3,57. O 0,5 HT interessante, né? 78% do Liverpool, 68% do Nottingham Forest, o e-mail também bem interessante, 68,83. O 2,5 só fica interessante para o lado do City, né? 70%, já o Nottingham Forest é bem mais under, então somente 32%, tanto que o under 13,5, 73%. E para o City aqui, realmente, em under, nos jogos do City, não é uma boa ideia, pessoal. Então, o que eu aconselharia aqui é ficar de olho nesse over HT e também nesse e-mail, né? Mais que 2 gols aqui, seria sempre pelo lado do City, né? Porque o Nottingham Forest, sinceramente, não espero que faça nem marque gols nesse jogo, né? Só espero gols, pelo menos uns 2 gols do lado do City. Vamos aqui para as odds. 1,35 para o City, né? Uma odd bem esmagada. Mas é o padrão, né? É o padrão das odds para o City. E a gente sabe que o City vai, mesmo que dê uma rodada no elenco, vai amassar, vai dominar, vai ter a posse de bola quase 80% contra o Nottingham Forest. E vai ficar martelando ali até fazer o gol, que é o padrão de todos os jogos, não adianta. Então, ainda mais pegando uma equipe que é bem fraca, né? Tem tudo aí para já no primeiro tempo o City já definiu o placar e ficar tranquilo para o segundo até, daí, se quiser poupar alguém, poupar, né, para o joguinho da Champions. Então, baseado nisso, pessoal, não vamos forçar muito. Então, eu vou pegar aqui um mais de 0,5 gols no primeiro tempo, né? Então, acredito aí que o City comece muito forte, já marcando um gol cedo, né? Até acredito que o City já marque os 2 gols no primeiro tempo. E mais de 1,5 gols do City na partida. Então, como eu falei, espero gols do lado do City. Então, cara, deu uma oddinha de 1,60. Acho que é uma entrada bem segura que já pode bater no primeiro tempo. E a gente nem se preocupar mais com essa partida aí. Daí, se City quiser poupar no segundo tempo, ali rodar o elenco, não tem problema nenhum. Meu placar para esse jogo, 3-0 para o City. Tá aí, então, 3-0 para o City, 2-0 do Brabo no primeiro tempo, né? Que o Brabo é de cravar, né? Não adianta. O homem é de meter gol. Vamos agora para mais um jogo da Premier League, Chelsea e Southampton. Então a gente vê aqui que no confronto nos últimos 3 anos
até certo ponto equilibrada, né? Um pouquinho, uma leve vantagem do Chelsea, com 3 vitórias, 2 vitórias do Southampton e 3 empates. Te vê que olha essa race do Chelsea aqui. Que race ruim, né? Ruim do Chelsea. Apenas 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates, né? O Chelsea que fez bastante contratação aí nessa janela. Tratou o João Félix, Enzo Fernandes, entre outros aí. Então, reforçou bem, mas ainda não correspondeu dentro de campo, né? Tem aqui apenas uma vitória sobre o Crystal Palace. Já o Southampton aqui tem uma race também não tão boa, né? Com apenas 4 vitórias e 6 derrotas, né? Então com eles não tem empate, ou ganha ou perde, cara ou coroa. Então Chelsea 10º colocado, Southampton último colocado, né? Lanterninha da Premier League. Então Chelsea a gente vê que dentro de casa também é bem econômico, né? Tem aqui 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, né? E quando teve vitórias aqui, 1-0, 2-0, teve 3-0 aqui, 2-1, 2-2 aqui. E o Southampton aqui fora de casa, lamentável também, 8 derrotas e 3 vitórias. Um jogo aqui tomou 4-0, que foi do City, né? Do Brabo, tomou 3-1 do Liverpool também. O restante aqui, jogos também não com muitos gols. Vamos aqui, o Chelsea não ganhou em 8, under 3,5 nas últimas 6, ambas marcam não em 7. Já o Southampton concedeu nas últimas 7, under 3,5 nas últimas 10, over 2,5 nas últimas 4. Então o Southampton a gente vê que nas últimas 4 aí saiu 3 gols, mas não mais do que isso, né? Porque é under 3,5 nas últimas 10. Então a gente tem 2 times aqui com média baixas, né? O Chelsea 2,05 a média, 1,05 feitos para 1 cravado sofridos. O Southampton 0,82 feitos para 1,82 sofridos, tá? É de 2,64. Então 0,5 HT do Chelsea não me agrada. Southampton 77. 1,5 aqui na casa dos 60% de ambas as equipes. O 2,5, 40% e 50%. Já o under aqui, muito bom das duas equipes. Então me chama a atenção aqui, 91% do Chelsea, 73% Southampton. Ambas marcam também baixíssimo. Vamos para as odds. Então temos um Chelsea a 1,42, Southampton a 10. Então para o trade aí, se for trabalhar match odds, eu não aconselho, né? Porque o Chelsea, cara, o Chelsea não... Até nesse último jogo contra o Dortmund aí fez uma bela partida, né? Merecia ter feito gol, mas, cara, 1,42 eu acho muito baixo aí, apesar que vai pegar o Lanterna, né? Dentro de casa. Justifica essa odd aí pela ruindade, né, do adversário, mas muito baixa. Para mim, que o valor tá no under. Então, o 2,5 aqui, ó, 1,99. Então, acho interessante buscar esse 2,5, né? O 3,5 também é muito bom, né? Tá 1,38. Isso aqui, se saísse um gol no primeiro tempo ali logo, poderia pegar uma odd um pouquinho melhor, mas se não, isso aqui não vai chegar nem perto, né? Se o jogo começar ali 0-0 no segundo primeiro tempo, acho muito difícil bater esses 3,5 gols. Vamos para a minha entrada pré. Vou pegar aqui criar aposta, dupla chance para o Chelsea, que o Chelsea ainda não engrenou, né? Não está no bom momento. Pegar um 0,5 gols no jogo, então tem que ser no mínimo do Chelsea, né? Para não dar rédea na nossa entrada. E um under 3,5, a gente viu que o under é bem forte das duas equipes. Tá dando 1,65. Então, acho que tem valor aí. E meu palpite, o meu placar vai ser 1-0 Chelsea. Perfeito. Então, vamos seguir o barco aqui, né? Vamos ali para o joguinho do Newcastle contra o Liverpool. Te vê aqui o histórico de confrontos. Uma bela vantagem do Liverpool, né? 5 vitórias e 2 empates. Mas era outro Liverpool e era outro Newcastle, né? Aqui a gente vê a race das duas equipes. O Newcastle com 4 vitórias, 5 empates, né? Muitos empates do Newcastle. E uma derrota apenas. E já o Liverpool aqui, 4 derrotas, 4 vitórias, 2 empates. Mas a gente sabe que o Liverpool não está no seu melhor momento, né? E ainda tem esse joguinho aqui na sequência, joguinho bem tranquilo, né? Só vai pegar aqui o Real Madrid pela Champions League, então, cara, provavelmente vai dar uma rodada no elenco,
porque na Premier League aqui, cara, já não tem mais o que fazer, né? Título já ficou impossível. Pode tentar ainda brigar por uma vaga na Champions, uma vaga direta, mas bem difícil a missão do Liverpool. Então, cara, pegar um atalho aí, teria que tentar ir bem na Champions League aí, tentar alguma coisa diferente por lá, porque pela Premier League ficou bem complicada a situação do Liverpool. Já o Newcastle está aqui conseguindo uma vaga direta, pode tentar ainda sonhar com brigar pelo título, né? Tem também um jogo a menos que o líder City, né? Tá 10 pontos, estão vencendo esse jogo atrasado, já fica a 7. Então, cara, dá para sonhar aí. E é o que vai tentar aí a equipe do Newcastle, né? A gente vê aqui que o Newcastle jogando em casa faz uma campanha interessante, né? Claro, como eu falei, né? Muitos empates, mas, cara, venceu 6 aqui, empatou 5, né? Não perdeu nenhuma jogando em casa. E já a equipe do Liverpool aqui venceu apenas 2, né? 6 derrotas, 2 empates. Então, uma campanha bem abaixo, né, da equipe do Liverpool como visitante. Bem fraca mesmo, né? Então, mais dados desse jogo. O Newcastle não perdeu nas últimas 7, under 13,5 nas últimas 10, né? Então, pô, o Newcastle aí é muito under, né? Quem está nos acompanhando aí sabe que a gente tem feito várias entradas no under e tem batido todas. Já o Liverpool aí, under 13,5 nas últimas 6, né? Apesar de ser um time aí que geralmente sai em 2 gols, né? Como a gente pode ver aqui, over 1,5 em 8. Não tem saído mais de 3 gols nas suas partidas. A gente vê aqui a média de gols do Newcastle, 2,27. O Liverpool já com uma média maior, né? Jogando fora de casa, porque o Liverpool fora de casa sofre quase 2 gols por jogo. Já o Newcastle sofre apenas 0,55 e faz quase 2. E o Liverpool faz uma média de 1,10 gols por partida, jogando fora dos seus domínios. A gente vê que o 0,5 HT é interessante pelo lado do Liverpool, mas pelo Newcastle não é. 1,5, mesma situação, 80% do Liverpool, pelo Newcastle 55%. E o 2,5, né? Pô, 27% apenas dos jogos do Newcastle e do Liverpool, índice bem alto, né? Mas como eu falei, né? Apesar aí de rolar até 2, 3 gols, já o 13,5 aqui, mais de 3 gols, é difícil nos jogos do Liverpool, né? Então, 60% dos jogos são under 13,5 e do Newcastle 73%. Então, é o que mais me chamou a atenção pelas duas equipes aí tem um índice parecido, né? De resto, aqui o Liverpool puxa mais pro over e o Newcastle puxa muito pro under. Então, cara, gols é bem complicado de se trabalhar aqui nessa partida. Então, pro match odds, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, devido ao momento aqui, o mercado até já está se ajustando a esse novo momento do Liverpool, né? Então, cara, acho que as odds até estão justas, né? Mas eu venho igual aí, tentar buscar esse lay equipe do Liverpool. Newcastle jogando em casa, faz uma campanha bem sólida como mandante. Vai pegar o Liverpool como visitante, faz uma campanha bem abaixo. Então vamos para minha entrada pré aqui. Eu fiz um criar aposta aqui, peguei um dupla chance para a equipe do Newcastle, não perdeu nenhuma em casa ainda. Vai pegar, como te mostrou ali, o Liverpool que venceu apenas 2 fora de casa e um menos de 4,5 gols. Então, o Newcastle é uma equipe super under e o Liverpool aí, tem uma média até de 3 gols ali, mas 4 gols muito difícil aí, mais de 4 gols e meio, então nem se fala. Então, cara, acho que é uma entrada bem segura. E o meu placar para esse jogo, 1-0 Newcastle. Tá, esquece, papai. Tá, então o Newcastle está muito bem nessa temporada, né? Então tem tudo para ganhar aí do Liverpool, que não vem bem mesmo. Vamos voltar para a Bundesliga agora. Frankfurt e Werder Bremen estão aqui no confronto nos últimos 3 anos. 3 vitórias do Frankfurt, 1 vitória do Bremen e 2 empates. Jogos sempre movimentados, né? Movimentados. Aqui a gente tem 2, ambos marcam não. O restante ambos marcam, no mínimo 2 gols também.
Então, jogos bem quentes. Deixa eu ver aqui que na volta o Frankfurt tem 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, né? E aqui o Bremen tem 3 derrotas e 2 vitórias, né? Então a gente vê que o Frankfurt, sexto colocado, o Bremen, nono, né? O Frankfurt jogando em casa aqui faz uma campanha interessante, né? Tem aqui 6 vitórias, 3 derrotas e um empate. O Frankfurt faz gol em casa em quase todos, apenas contra o Wolfsburg aqui não fez. Tomou alguns gols também jogando contra as equipes visitantes. Já o Bremen aqui só não fez gol em um jogo também, que me chama a atenção, só não fez gol contra o Freiburg, de restante marcou gol em todos os jogos fora de casa e não tomou gol em apenas 2 jogos fora de casa. Então ambos marcam, rola bastante nos jogos do Bremen jogando fora de casa. Sem contar o 0,5 HT, né? Que a gente viu aqui, ó, 21, 21, 6, 21, 45, 12. Daqui teve um que não bateu, 16, o outro não bateu, 5. Aqui no Bremen também, 9, 6, daí teve 3 aqui que não bateram, mais 11 ali e 45. Vamos para mais dados. O Frank marcou em 9, não perdeu em 9, concedeu em 8. Over 2,5 nas últimas 3, 0,5 HT em 9. O Bremen marcou em 8, concedeu em 8, concedeu 2 ou mais gols em 6, 1,5 nas últimas 8, under 3,5 em 8. Então, aquele padrão da Bundesliga, né? Média acima de 3 gols para ambas as equipes, 3,50 aqui para o Bremen, 3,45 para o Frankfurt, 2 feitos para o Frankfurt, 1,45 sofridos, já o Bremen, 1,55 feitos para 95 sofridos. 0,5 HT 80, 65%, 1,5 95, 90%, 2,5 65, 60%, muito bom. Ambas marcam 65% de ambas as equipes. Vamos para as odds. Então temos um Frankfurt a 1,65, Bremen a 5,5. Então, no match odds, vou ficar de fora, não vou buscar esse back Frankfurt aí. Eu venho trabalhar esse mercado de gols. O mais de 2,5 está 1,61. Então, no live aí, tentar buscar uma odd acima de 2 que fica interessante. E ambas marcam sim também bem interessante, está partindo de 1,68. Vamos para minha entrada pré. Fiz aqui criar aposta 0,5 HT e ambas as equipes marcam. Então tá pagando 1,87. Vejo muito valor aí. A gente viu que nos jogos do Werder Bremen marca e toma gol na maioria dos seus jogos jogando fora de casa, e o Frankfurt só não fez gol em um e toma alguns golzinhos também da equipe visitante. E meu palpite, meu placar, vamos num 2-1 Frankfurt. Perfeito. Vamos tocar a ficha aqui. E agora para a Itália, né? Joguinho da Inter de Milão contra a Udinese. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui, 5 vitórias da Inter, 1 vitória da Udinese, um empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? Inter de Milão com uma race bem interessante, 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E já a Udinese aqui com uma race bem abaixo, né? 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Então, sendo que dessas 3 vitórias, 2 foram em amistosos, né? Então, não vem fazendo uma campanha interessante. Problema para o jogo da Inter. Tem o joguinho da Champions na sequência contra o Porto, então um jogo duro. Então pode ser que dê uma rodada no elenco. Então ficar ligado na escalação da equipe da Inter. A gente vê aqui que a briga pelo título está bem complicada, né? Napoli 15 pontos na frente da Inter. Então, realmente para o título que ficou bem difícil. Mas o que dá para se fazer é garantir essa vaga direta na Champions League pelo lado da Inter de Milão aqui. Vai pegar o Udinese, que está tentando chegar perto dessa briga aí, mas, sinceramente, acho bem difícil. Acho que vai ficar entre essas 3 vagas restantes, né? Vai ficar aqui entre essas 5 equipes, que o Napoli já garantiu, né? Então, muito difícil a Udinese chegar ali, talvez brigue aí por uma Europa League, uma Conference League, que é o que resta. A gente vê aqui a race da Inter jogando em casa, uma race muito boa, né? Uma race muito boa.
e já aqui a race da Udinese jogando fora de casa, uma race abaixo, até começou bem, conseguiu de 4 jogos vencer 3, né? Mas agora aí, depois emendou 3 empates e só venceu a Sampdoria, que é fraquíssima, e tem que ter mais 3 derrotas aqui, né? A Inter apenas com 2 derrotas, então uma campanha bem boa em casa, mas o que chama atenção é que não tem jogos com tantos gols, né? Tem esse 6-1 aqui no Bologna, e 3-1 aqui com a Cremonese, que é a última colocada. De resto, é vitórias de 1-0, 2-0, no máximo 3, né? E a Udinese também não é de muitos gols, né? Tem esse joguinho mais over aqui, esse 4-2 e esse 3-1, né? De resto, muitos jogos com poucos gols, né? E até alguns 2-0 aqui. Então, não esperem muitos gols nesse confronto, pessoal. A gente vê aqui a média de gols da Inter aqui, gols feitos 2, né? Jogando em casa, menos de meio gol sofrido, e a Udinese aí com 1,18 feito e 1,18 sofrido, né? Então, os dois times com médias abaixo de 2,5 gols por jogo. A gente vê que o 0,5 HT até tem um índice interessante, principalmente pelo lado da Inter, né? E o 1,5 já não chama tanta atenção, né? Assim como o 2,5 também não. O que chama atenção nesse jogo aqui é esse under 13,5, né? Bem forte, 82 e 73%. Então, como a gente viu ali no histórico ali, não são equipes de marcarem muitos gols, né? Então, cara, questão de gols, realmente eu vou ficar fora desse over. Eu vou ficar de olho aqui no trade. Se a Inter de Milão vier com um time quente aí, né? Ficar de olho nesse back, é 1,55. É o que tem valor nesse jogo. Não tem muito o que inventar, né? Ver se a Inter já vem para matar esse jogo no primeiro tempo, já decidir a parada. Então, no trade, eu vou ficar de olho somente nesse back, a equipe da Inter de Milão. Vou ficar de fora dos gols. E já minha entrada pré, eu vou pegar um dupla chance para a Inter de Milão e um under 13,5, né? Então, acredito que a Inter de Milão não vai perder esse jogo, né? Então, o empate for se arrastando aí, mesmo se for 0-0, essa entrada vai dar green. Então, eu acredito que se a Inter ganhar, aí vai ser por 1 ou 2 gols no máximo. E até já vou falar meu placar, então, aqui. Meu placar para esse jogo, 1-0 para a Inter. E era isso, pessoal. Tá, então, 1-0 bem magrinho, só para soltar a muscula, né? Vamos agora para La Liga, o Osasuna e Real Madrid. Tá contigo aí, Donelis. Vamos lá, Osasuna e Real Madrid, a gente vê o histórico de confrontos aqui, o Real Madrid com 4 vitórias e 3 empates, e aqui a race das duas equipes, né? O Osasuna com uma race horrível, apenas uma vitória sobre o Mallorca aqui, e de resto aqui, cara, 7 empates, que loucura, né? E 2 derrotas, né? Sendo que tem joguinho até com o Tarragona aqui, e foi 0-0, né? Que loucura, hein, o Osasuna. E já o Madrid aqui, a gente sabe ali que foi jogar lá o Mundial, né? Foi mais a passeio, né? Mas venceu, né? Venceu os 2 jogos com naturalidade ali, sem se esforçar muito. Daí voltou brabo aí, né? Voltou brabo aí que o Barcelona tinha disparado na ponta. Já descontou tudo no Elche aqui. Tocou ele 4-0, né? 3-0 no primeiro tempo. A gente tinha feito uma entradinha nesse jogo aqui. Já pagou, já com 30 minutos já estava pago, né? Já tinha pago antecipado. Então, cara, uma entrada muito tranquila. Madrid é brabo, não adianta, a gente sabe que teve uma fase aí, deu uma oscilada aqui, né? Acabou que o Barça deu uma disparada ali, né? Na frente da La Liga. Então, cara, tem um jogo na sequência também complicado aqui. Pega o Liverpool na Champions, né? Então, cara, jogo duro. Pode ser que dê aquela poupadinha no Modric, no Benzema, no Kroos, no Kroos, né? O pessoal mais velho, né? Então vai com aquele ataque ali, Vinícius, Rodrigo, Valverde. Que, cara, continua sendo uma equipe muito boa, né? Que é a equipe que jogou aqui esse primeiro jogo do Mundial. E daí no segundo aí teve a entrada aí do Benzema.
Então, cara, mesmo que jogue com uma equipe mista, né? É muito superior à equipe do Osasuna, né? A gente vê aqui na tabela de classificação, o Real Madrid é o vice-líder, né? 8 pontos atrás do Barça. Então, complicou realmente, mas, cara, tem que vencer, tem que tentar aí buscar o Barcelona, né? Não vai entregar o título assim de mão beijada. Então, vai pegar aí uma equipe que, de meio de tabela, tem que pontuar, tem que ganhar, mesmo que jogue fora de casa. A gente vê que o Osasuna não é um dos piores mandantes que tem, né? A gente vê que tem 6 vitórias como mandante e 4 derrotas, né? Então, é um mandante que consegue suas vitórias, né? Não empata, assim como o Madrid também não empata jogando fora de casa. O Madrid está com 8 vitórias e 3 derrotas jogando fora dos seus domínios. E vamos seguir aquela lógica, né? Aqui ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Agora ganha, né? Então, vamos manter aqui a escrita. E a mesma escrita que está aqui do lado do Sassuna, né? Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Ah, não, tem que perder agora, vai quebrar, vai quebrar a tua escrita aí, o Sassuna. Mas, cara, fora tirando as brincadeiras aí, Madrid muito mais time, vem fazendo uma campanha muito boa. Teve esses tropeços aqui, né? Acabou tendo 3 tropeços fora de casa que custaram aí a liderança e o Barcelona conseguiu abrir. Mas para esse jogo aí eu vou tentar sim buscar alguma coisa a favor do Madrid. Vamos para mais dados do jogo, que a gente vê que o Osasuna não perdeu em 8 das últimas 10, a gente viu que é chuva de empates ali, né? E foi under 13,5 nas últimas 10, né? Então, uma equipe com uma dificuldade enorme de marcar gols. Já o Madrid marcou 3 ou mais gols nas últimas 3 partidas. Então, o Madrid já ao contrário, né? Vem marcando muitos gols, né? Claro, teve aqueles 2 jogos do Mundial ali que era contra equipes realmente muito abaixo, né? Então acabou patrolando e depois pegou uma equipe fraca da La Liga também, né? Mas, cara, quem acompanha o Madrid sabe que o Madrid tem uma média de gols excelente, né? E um HT também muito bom. Então a gente vê aqui que foi over 2,5 nas últimas 3, né? Já tá especificado ali em cima. E over 0,5 HT em 8 das últimas 10, né? Também é um dado interessante aí, golzinhos no primeiro tempo dos jogos do Madrid. A gente vê que o Madrid tem uma média de 2 gols feitos por jogo e quase um gol sofrido. 2,91 a média de gols, uma média muito boa para o Madrid. Já o Osasuna aí, 1,20 feitos, 0,90 sofridos, né? Uma equipe aí que praticamente marca um gol e sofre um gol por jogo. O 0,5 HT pelo lado do Madrid bem forte, né? Para o Osasuna até não é tanto. 1,5 também para o Madrid bem forte. Para o Osasuna também é bem interessante. O 2,5 já para o Osasuna é bem abaixo. Para o Madrid também um pouquinho interessante aqui, né? Então, o Madrid até o 2,5 seria bom buscar alguma coisa a favor do Madrid. Já o under 13,5, 100% para o Osasuna, né? E aqui para a equipe do Madrid, 73% também é um dado interessante para se buscar. Quem quiser trabalhar o under, o 13,5 ou 4,5 aí, vem bem forte para esse jogo. Para o trade, pessoal, cara, mesmo se o Madrid vier com uma equipe aí um pouco mista aí, eu venho sim trabalhar esse back, a equipe do Madrid, mesmo jogando fora de casa. Até naquele jogo ali que ele perdeu com o Mallorca ali, ele foi muito bem, né? Teve um volume de jogo muito bom. Acabou fazendo um gol contra ali, né? E não conseguiu empatar, não sei como, cara. Porque, cara, teve diversas oportunidades. E, cara, até pênalti errou, se eu não me engano, aquele jogo ali. Então, cara, loucura. Então, quem quiser ir trabalhar esse back, eu acho que, cara, tem valor, 1,90 quase para o Madrid, contra uma equipe bem mediana da La Liga. Tem sim o seu valor, mesmo tendo um jogo importante na sequência, o Real Madrid. Já a minha entrada pré, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Madrid. Pode dar até uma subidinha aqui. Um gol no primeiro tempo, que, cara, os jogos do Madrid bate direto esse 0,5 HT. E 1,5 que, cara, os jogos do Madrid é loucura também, esse 1,5 bate direto. Então, cara, para mim, muito valor aí. Esse dupla chance 0,5,5, pô, mod 2,02, cara. Então, essa vai ser minha entrada pré e o meu placar para esse jogo, 2-0 ao Madrid.
Tá aí, então 2-0 Madrid, o brabo, né? Não tem. Vamos agora para o nosso último jogo da nossa grade, o jogo do brabíssimo, né? Porto de Portugal. Então aqui no confronto contra o Rio Ave, né? No confronto nos últimos 3 anos teve 4 vitórias, uma vitória do Rio Ave e um empate, né? E aqui é a race das duas equipes, né? Esperamos aqui que o Porto complete mais uma vitória, 1-0, 2-0, acho que tá bom, né? Para fechar 10/10 aqui, né? 10 jogos, 10 vitórias. Já o Rio Ave aqui tem 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates, né? Então o Porto na caça do Benfica, tá aqui a 5 pontos atrás do Benfica, então precisa ganhar esse jogo. Rio Ave em 11º. A gente vê que o Porto em casa vem muito bem, né? Perdeu apenas pro Benfica, de restante 8 vitórias. Rio Ave aqui não faz uma campanha tão boa nem tão ruim, né? Porque não perdeu tanto, perdeu apenas 4, empatou 5 e teve uma vitória. Então o Rio Ave chama atenção que não toma muitos gols também, né? Tomou 4 aqui do Benfica, tomou 2 vezes 3 aqui, uma do Vizela do Sport, restante que no máximo 2, teve 2-0 aqui, 1-0 também rola bastante. O Porto vai jogar a Champions League também, né? No meio de semana, vai à Itália jogar contra a Inter, então pode ser que tire o pé um pouco também no segundo tempo, dê uma mesclada no time. Então atenção, né? Para quem vai trabalhar a favor do Porto. Porto aqui, para mais dados, não perdeu nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 9, under 3,5 nas últimas 7, então mesmo o Porto vindo com tudo aí foi under 3,5 nas últimas 7, ambos marcam não em 8. O Rio Ave under 3,5 em 9, ambos marcam não em 7, né? A gente tem um Porto aqui com uma média de 2,95, 2,35 é só feitos, para 0,60 sofridos. Já o Rio Ave aqui 2,20, um feito para 1,20 sofrido. 0,5 HT, 75% do Porto, 60% do Rio Ave. 1,5, 80 do Porto, 50 do Rio Ave. O 2,5 aqui não me agrada, 50,35. O under 3,5 aqui é um pouco interessante, 65%, 70%. Ambos marcam aqui muito ruim, muito baixo aqui, então jogo interessante para ficar de olho. Ambos marcam não também, ó, 45%, 40%. Vamos para as odds aqui. Temos um Porto a 1,20, tá? Rio Ave a 20. Então nesse jogo aí 1,20 Porto é tentar buscar algum back a favor do Porto, né? A odd é esmagadíssima, mas não tem, né? Porto é muito brabo. Rio Ave não faz uma campanha tão boa fora de casa. Então é cuidado, e se tiver padrão aí, dá para tentar buscar esse back aí acima de 1,20. Ficaria de olho, de repente, num under, né? Um under 3,5, a gente viu que não sai tantos gols, né? Por jogos do Porto aí tá saindo no máximo 3 gols, então o Rio Ave também não costuma ser tão over. Vamos para minha entrada aqui, pré. Eu fiz aqui um criar aposta, como o Porto aí tem essa Champions no meio do caminho, o Rio Ave também empata bastante fora de casa, eu vou pegar um dupla chance para a equipe do Porto, um over 1,5, que ali nos jogos do Porto ali em casa, acho que saiu 1,5 em todos os jogos, né? Saiu em todos os jogos 1,5, só não saiu no que perdeu de 1-0, e também vou casar com um under 4,5, para não sair mais do que 4 gols. Então, o Porto tirando o pé aí no segundo tempo, acho que tem tudo para não sair 5 gols aqui. E meu palpite, meu placar, 2-0 Porto. Perfeito. Tá aí a análise do dia para o nosso último jogo do dia. Agora vamos para a nossa tripla. Essa tripla aqui. Vamos pegar aqui no joguinho da Inter de Milão e Udinese, o empate anula para a Inter de Milão. Aston Villa e Arsenal, o empate anula para o Arsenal. E o joguinho do Eintracht Frankfurt. Vamos pegar contra o Werder Bremen. Vamos pegar aí mais de 1,5 gols. Uma oddzinha de 1,94 para a nossa tripla. Então, cara, uma tripla muito boa para esse sabadão aí. Fechou aí, 1,94 aí, a nossa tripla, muito valor. Fechou, pessoal, sabadão aí recheado de jogos. Então, para você que acompanhou nosso vídeo até o final, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo nosso. Gostou do conteúdo? Compartilha com os amigos, nos dá essa força aí. Fechou? Vamos deixar a nossa dica top
é o brabo, né? Assumiu a ponta da Premier League, agora eu quero ver tirar, né? Quero ver tirar, Quero ver. quero ver tirar da liderança aí. O Arsenal vai ter que correr atrás, porque a gordura queimou, ó. Já queimou a gordura, né? A gordura que tinha. Então, 0,5 HT no jogo do City e over 1,5. Isso aí, se o Brabo tiver inspirado, já bate no primeiro tempo com 2 dele, né? Fechou, pessoal? Grande abraço, bom sábado a todos.